Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Seja muito bem-vindo ao podcast Eu e Eu Mesmo. Eu sempre quis participar de um podcast, nunca me convidaram para participar de nenhum, não sou famoso, não sou celebridade, então decidi criar o meu próprio podcast no qual eu entrevisto a mim mesmo. Portanto, o convidado de hoje é o professor Bruno Leal. Seja muito bem-vindo, Bruno. Como é que você está? Prazer, Bruno, participar mais uma vez do podcast Eu Mesmo. Estou muito bem, graças a Deus. O que você manda hoje? Olha, eu gostaria de hoje, Bruno, falar um pouquinho sobre a tua religiosidade. No que você crê, como você crê, enfim, você contar um pouquinho da tua história com relação à parte religiosa da coisa, já que você anda ultimamente gravando alguns vídeos, expondo algumas coisas do Evangelho, não é isso? Sim, eu decidi finalmente fazer isso depois de muito tempo, relutante a fazê-lo, mas nos últimos dias, últimas semanas, eu tenho sentido aí um desejo maior de falar um pouquinho sobre as coisas de Deus e a internet é um canal muito importante para que isso possa acontecer. Então eu decidi começar a gravar esses vídeos nesse sentido, mas sem nenhuma pretensão. Simplesmente deixar o Senhor falar a quem Ele quiser, né? Quem tiver de ouvir os vídeos assim o será, e eu não tenho nenhuma pretensão especial com relação a isso, nem deveria ter, não é esse o caso. Beleza, Brunão, você então foi batizado na Igreja Católica, não é isso? Quando criança? Sim, eu fui batizado na Igreja Católica quando era ainda bebê, criança, né? Porém, eu fui criado pelos meus avós praticamente. Meu pai me abandonou quando eu tinha poucos anos de vida, sumiu, desapareceu, escafedeu-se, meteu o pé. Eu só fui reencontrá-lo quando eu tinha mais ou menos 30 anos de idade. Então eu fiquei sem ter qualquer notícia do meu pai por mais ou menos aí uns 22, 23 anos, sem sequer saber se ele estava vivo ou morto, né? E minha mãe, por razões que não vem ao caso aqui discuti-las, decidiu ir para os Estados Unidos em 89. Então eu fui criado na prática pela minha avó e pelo meu avô, né? E eles se converteram ao protestantismo, passaram a frequentar a Assembleia de Deus e a reboque eu ia com eles, né? Assembleia de Deus do IAPC do Irajá, que inclusive deve muito sua própria existência ao meu avô, que ajudou bastante lá no início, lá atrás, né, nos anos 80, a construir a igreja e ajudou bastante, inclusive financeiramente, na obra ali, né? E hoje é uma igreja que está bem estruturada, está bem bonitinha, está bem legalzinha. Eu acompanho de vez em quando as lives que eles fazem no Facebook. E como era, Bruno, ser um evangélico da Assembleia de Deus no final dos anos 80? Era uma coisa simples, era uma coisa natural, como é hoje? Ou era algo até um pouco suscetível a preconceitos? Era um pouco complicado, porque havia, sim, um certo preconceito na época contra os crentes, né? Assim denominados. Porque naquela época a Assembleia de Deus era bem mais rígida do que hoje. Eu cheguei a pegar, ainda era muito criança, não tinha entendimento ainda, mas eu cheguei a pegar uma fase de uma Assembleia de Deus que não se podia ver televisão. Havia irmãos que escondiam a televisão dentro do armário. Se o pastor chegasse de repente na casa desse irmão e visse uma televisão lá, o irmão seria disciplinado, né? Eu cheguei a pegar essa fase, finalzinho pelo menos dela, né? O cristão, o crente, né, da Assembleia de Deus não podia torcer para nenhum time de futebol, assistir a jogos de futebol, é, enfim, praticar esportes em geral não era aconselhável. A roupa sempre calça comprida, no caso dos homens, né, sai abaixo do joelho no caso das mulheres, inclusive dentro de casa. Meu avô, ele usava calça comprida o tempo todo, né, minha avó também. Eu, depois que fui batizado na igreja evangélica, na Assembleia de Deus,
Por um bom tempo usei também, em casa inclusive. Depois eu fui aos poucos afrouxando isso, até que definitivamente depois aboli essa prática, né? Por entender que não fazia qualquer sentido. Mas, ok. Naquela época era ainda tudo muito incipiente. Os crentes eram minoria, ah, havia sim um preconceito, né? A gente era chamado de Bíblia, porque andava com a Bíblia debaixo do braço. A música gospel ainda muito rudimentar, vamos dizer assim. E estava começando a querer aí no final dos anos 80, início dos anos 90, a surgir um movimento gospel, ainda era música evangélica, né? Música cristã. Você tinha ali nomes como Oséias de Paula, Shirley Carvalhais, Álvaro Tito, Luiz de Carvalho, ah, tantos outros que eu vou acabar aqui, Grupo Elo, enfim, Grupo Logos, Luiz de Carvalho, já falei, né? Feliciano Amaral, você tinha esses nomes que eram expoentes da época, né? Vitorino Silva, enfim. E aí, aos pouquinhos, os anos 90 surgindo, que foi a música gospel aos poucos se popularizando, e aí foi se tornando menos estranho ser crente, vamos dizer assim. A sociedade passou a tolerar melhor os crentes, vamos dizer assim. E com isso, novas igrejas evangélicas foram surgindo, comunidades evangélicas, né? Como a da Vila da Penha, por exemplo, a Projeto Vida Nova de Irajá, Comunidade de Nilópolis e tantas outras, né? Que aí, no Rio de Janeiro principalmente, a música gospel foi evoluindo, foi se modernizando, inclusive tomando as rádios seculares, inclusive, a Aline Barros fez um sucesso estrondoso, foi na Xuxa, inclusive, né? Que na época foi um escândalo. Mas para mim, em particular, pelo menos durante a infância, não houve tantos problemas assim de preconceito, alguma limitação. Eu brincava com os meus coleguinhas normalmente, jogava bola na rua, ainda se podia jogar bola na rua, né? Aqui no Rio de Janeiro era possível ainda você brincar na rua. Eu não gostava muito de soltar pipa, mas se eu quisesse também, sem problemas. Minha avó torcia um pouco o nariz, mas deixava eu brincar com as crianças, entre aspas, ímpias, né? Crianças cujas famílias não eram cristãs, isso não era recomendável por parte da igreja, mas ela tolerava, ela deixava. Conforme eu fui crescendo, entrei na adolescência, aí eu me batizei nas águas, né? Eu fui batizado nas águas e aí começa um pouquinho, você tem que seguir a doutrina, né? Porque o que acontece? A doutrina da Assembleia de Deus, pelo menos na minha época, era rígida em muitas situações. As regras estão ali. Se você decidiu jogar o jogo, você tem que seguir as regras. Porque é muito fácil você estar numa denominação, seguir aquela denominação e depois sair tacando pedra nas regras, na doutrina daquela igreja, daquela denominação. Aí não é legal. Se você não concorda com as regras do jogo, sai fora. Não desce pro play. Não vai brincar. Então, eram regras um pouco rígidas, e aí sim, na adolescência, eu passei a ter um pouquinho de dificuldade em relacionamento na escola, enfim, era um pouquinho já. Eu comecei a sentir um pouquinho mais de dificuldade nesse aspecto. Mas o problema todo de estar na Assembleia de Deus nesses anos todos, eu repito, foi bênção na minha vida, tá? Eu não reclamo nem um pouco. Seria injustiça e ingratidão da minha parte. Eu dou glória a Deus por ter sido criado e ter crescido na Assembleia de Deus, tá? Poderia ter sido muito pior se não tivesse sido assim, né? Pelas circunstâncias. Mas o problema é que você começa a ter uma visão um tanto distorcida de tudo, porque você acaba tendo a visão do Evangelho segundo a Assembleia de Deus, e não segundo Jesus, necessariamente. Como assim, Bruno? Eu não entendi. O que você quer dizer com isso? Porque, Bruno, deixa eu te explicar com calma.
Pelo menos para mim, estou falando acerca de mim mesmo, tá? Eu não posso falar acerca de todo mundo que frequentou ou frequenta aquela denominação. Eu não posso. Estou falando acerca de mim, tá? Mas acredito que muita gente irá se identificar com isso. Conforme você vai vivendo na Assembleia, como eu vivi vários e vários anos, infância, adolescência e começo de juventude, você começa tendo a seguinte ideia: o protestantismo é o único ismo que está certo. Aliás, minto. O cristianismo é a única religião verdadeira. Qualquer outro ismo, automaticamente o cara está no inferno. Então, isso de forma velada ou indireta ou implícita acaba sendo incutido em nossos corações lá dentro. Conforme você vai crescendo lá, entendendo as coisas segundo a ótica deles, já não é mais o cristianismo a única religião, o único ismo correto. É o protestantismo. Então, o católico também vai para o inferno, porque adora imagens, supostamente, Maria, aquela questão toda, que não vem ao caso aqui. Então, você já começa a ter essa distorção da realidade. Primeiro era só o cristianismo, que era o certo. Agora é um subconjunto. É o protestantismo que é o único correto. Só que aí você vê que há igrejas, na época havia uma rivalidade muito grande, hoje em dia acredito que não, ou se há bem menor, acredito eu, mas na minha época havia uma rivalidade, uma rixa, inclusive, com relação à Igreja Batista e similares. Porque a Igreja Batista era muito mais liberal em seus costumes do que a Assembleia, né? E ela, na época, né, não havia, ainda estava começando a existir a Igreja Batista renovada, né? Então, via de regra, a Igreja Batista não acreditava no falar em línguas estranhas, nos dons espirituais de profecia, de visão, revelação, aquela coisa toda. Ela era tida como uma igreja fria, uma igreja muito mais voltada para louvor do que necessariamente para o poder do Espírito Santo, né? Isso que era tido na época como uma, algo negativo concernente à Igreja Batista e similares. Então você já começa no seu coração a ter a seguinte noção: não é mais o protestantismo que é o único ismo correto, é o pentecostalismo que é o único ismo correto. Quer dizer, igrejas evangélicas não pentecostais também estão danadas. Os caras têm que se convertendo pela metade. Era essa a ideia que a gente tinha. Isso não era pregado de forma necessariamente explícita num púlpito. Isso não era dito pelos pastores, pelo menos não os meus, pelos pregadores em geral, mas ficava no ar. Era algo indireto, algo implícito, que aos poucos você ia crescendo e aquilo ia entrando no seu coração, aquela rixa, aquela rivalidade, aquele pensamento que o único certo é o pentecostal. Mas isso não, nem um pouco, Bruno, isso nem não está muito legal isso aí não, né? Isso aí não é muito correto de se pensar, não é uma maneira muito correta de se pensar. Pois é, Bruno, mas ainda tem um detalhe. Com o advento de igrejas neopentecostais, e eu peguei esse começo, eu peguei o surgimento da Universal, o crescimento da Universal, da Igreja da Graça, da Mundial, do Valdemiro veio depois, enfim, principalmente da Universal. A Universal, quando surgiu, ela chegou chegando, né? Ela veio com muita força. E pregando coisas que não necessariamente a Assembleia de Deus pregava, com foco em coisas que não eram necessariamente foco da Assembleia de Deus. Então, já começa a ter uma outra rixa aí, uma outra rivalidade entre pentecostais e neopentecostais. E aí você já começa a ter a seguinte opinião. Olha só como você vai se fechando numa casca. Ó. Você vai se fechando, se fechando. Você começa pensando que o cristianismo é o único certo. Mas não é mais o cristianismo, é o protestantismo. Depois, o pentecostalismo. E agora, o único certo é a Assembleia de Deus.
Fora da Assembleia de Deus não há salvação. Era o que eu pensava, eu cheguei nesse ponto. Eu cheguei a esse ponto. Fora da Assembleia de Deus não há salvação. Quer dizer, todo mundo está errado, só a Assembleia de Deus está certa. Mas, Bruno, isso aí é algo bem errado, né? Com certeza, muito errado. Mas eu cheguei nesse ponto, mas sem sentir. Não era algo que era deliberado, era algo que vai martelando e vai criando raízes no teu coração devagarzinho. A cada culto, a cada conversa, a cada bate-papo com irmãos, você vai começando a trocar de experiências, você vai começando a ouvir coisas e aquilo vai crescendo no seu coração. Peraí, os únicos certos somos nós. Graças a Deus que eu estou aqui, que eu não estou na Universal, eu não estou na Metodista, eu não estou na Batista, eu não estou na Católica, eu não estou no Espiritismo, no Umbandismo, graças a Deus que eu estou aqui, na Assembleia de Deus, de Madureira. Ainda tem essa, hein? Ainda tem essa, porque dependendo do ministério da Assembleia de Deus, ainda havia também algum tipo de rivalidade. Era algo meio doido. Era algo meio doido, mas pelo menos ali, na minha época, era algo que sim existia, tá? Existia. Tinha convenção da Assembleia de Deus, é uma confusão política lá que deixa para lá, não vem ao caso aqui dizer. Mas, Bruno, você de repente acabou não mais frequentando, né? Você saiu do IAPC do Irajá, você deixou de frequentar? Sim, eu deixei de frequentar no ano 2000. Eu tinha 21 anos. Aconteceu algo que me deixou muito, muito decepcionado, não com Deus, não com a Assembleia de Deus, mas especificamente com a Assembleia de Deus do IAPC do Irajá, com seus membros, principalmente o pessoal lá da direção. Fizeram comigo algo que não foi justo, não foi correto. Não vem ao caso aqui dizer o que foi, não interessa. Muitos até já faleceram que estavam lá. E quem está lá hoje nem me conhece, né? Se eu aparecer lá hoje, praticamente ninguém vai me conhecer, né? Se eu volto e meio dou uma olhadinha nos cultos online, se tem uma ou duas pessoas lá da minha época, é muita coisa. Então não vem ao caso, né? O problema não é a Assembleia de Deus, nem Jesus, nem Deus. O problema foram as pessoas ali naquele momento que fizeram uma comigo muito sério. E eu abandonei lá o IAPC de Irajá. Faz 25 anos e até hoje não recebi uma visita de ninguém de lá querendo saber o que aconteceu. Eu deixei de frequentar, não avisei a ninguém, deixei de frequentar simplesmente. E ninguém sequer me deu um telefonema, foi à minha casa, procurou saber como é que eu estava. Eu simplesmente, depois de mais ou menos aí, sei lá, pelo menos aí uns 12, 13 anos, frequentando quase que diariamente lá e sendo ativo na mocidade, tocando instrumento, enfim, ajudando como podia a obra, inclusive pregando em alguns momentos, tendo oportunidade quase todos os cultos para cantar um louvor, enfim, simplesmente fui ignorado, esqueceram que eu existia, então eu vi que não fazia falta nenhuma e decidi sair. E aí, Bruno, que você saiu, houve uma guinada, né? Você começou a enxergar as coisas de outro jeito, né? Você começou a ver que não é bem assim, né? Fora da bleia não há salvação. Você acaba tendo os olhos abertos, né? Você meio que como se estivesse sendo afogado, de repente você consegue, né, emergir, né, da água. Você consegue dar aquela respirada funda e você consegue entender melhor as coisas como elas são. E Bruno, o que você quer dizer com as coisas como elas são? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que minha religiosidade hoje é a coisa mais simples do mundo. É Jesus. É Jesus. E eu o sigo, nele eu creio, e a mim me basta. Porque eu não consigo ver o que falta em Jesus para eu ter de buscar em outro ente, em outro alguém, em outra coisa, o que Jesus não teria a me oferecer.
Pô, Bruno, não entendi direito. O que você quer dizer com isso? Explica isso melhor. Como assim o que falta a Jesus? Então, naquela época em que eu achava que a Bleia era a única coisa certa em termos de religião no mundo, olha que coisa ridícula, né? Eu cheguei num ponto de participar no início da internet, a internet estava nascendo ainda, né? A internet de escada, daqueles bate-papo do UOL, meu Deus do céu. Eu ia nas salas de religião, vomitava um monte de versículos, né? Dizendo que o pessoal tinha que se converter, que estava todo mundo indo para o inferno, que não sei o quê. Fazendo papel, muitas vezes, do diabo, né? De acusador. E aquela coisa ridícula, mas aquela superioridade moral, né? Eu com aquela sensação de, não, eu vou ganhar o debate, eu vou impor a verdade sobre esses incautos do chat, eu vou afirmar para todos daquele chat que só Jesus Cristo é o Senhor e Salvador e que você tem que se converter a Ele e virar crente, porque senão você está danado. E aí vi um irmão católico, eu era aquela metralhadora de versículos contra o irmão católico, aí vi um irmão adventista, uma metralhadora de versículos contra ele e assim por diante, né? Aquelas discussões que às vezes varavam a madrugada porque tinha que ser depois de meia-noite, né? Por conta da conta do telefone, né? Quem é novo não vai entender. Pergunta para os seus pais como era o começo da internet, se você não entendeu essa parte do podcast. Então, aquela jactância, né? Aquela sensação de superioridade moral. Não, eu sou o único certo. Eu sou o certo, vocês estão errados. Vocês vão todos para o inferno se não se converterem. Enfim, então é uma coisa que, na época, olha o mal que isso acabava se voltando contra mim, né? É uma sensação de superioridade moral, de reserva moral. Isso é muito grave, isso é muito ruim. Você vai virando um fariseu, você vai virando um cara fariseu, um cara santarrão, e principalmente um cara cínico, né, que é muito pior. Realmente, isso aí é muito grave, Bruno, mas ainda não entendi. Explica melhor sobre o que falta a Jesus, que coisa é essa? Eu não entendi isso direito. Então, naquela época, todo mundo que não fosse evangélico da Cidade de Deus estava errado, né? Hoje eu já penso da seguinte maneira. A minha opinião é a seguinte: olha, eu não tenho mais nada contra você ser católico, ser qualquer coisa que você quiser ser. Mas eu, particularmente, pergunto a todo mundo que diz que pelo menos crê em Jesus, o que falta a ele? Porque, por exemplo, eu leio aqui em Isaías 9, né? Porque um menino nos nasceu, versículo 6, né? Um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, o ente em que eu creio, que se chama Jesus, ele é isso aí, maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu pergunto, para que eu precisaria de alguém ou de algo ou de outro ente para complementar minha relação com ele, já que ele é isso tudo? Ele também é o quê? Ele é meu advogado. Filhinhos, não pequeis, diz João, mas porventura, se alguém pecar, há um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Então, ele é meu advogado junto ao Pai. Quando eu peco, e eu peco, eu sou pecador. Se eu disser que não, eu sou o mais mentiroso entre os homens. Então, quando peco, esse mesmo Deus forte é meu advogado. Ele é o caminho. Ele disse isso. Eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim.
Ora, se ele é o caminho, se ele é a verdade, se ele é a vida, e eu não chego ao Pai a não ser por ele, por que eu precisaria de outro ente, de outro alguém, de outro algo? Não é questão de que se você é devoto de um santo, se você é devoto de Nossa Senhora ou de alguma entidade de alguma religião afro-ameríndia, não estou querendo questionar isso de você, não estou querendo questionar. Não estou querendo dizer que você está errado, que você tem que parar com isso. Não. É que para mim isso é desnecessário. Olha que eu mudei a minha forma de pensar. Eu pensava que era errado. Agora eu penso que é desnecessário, é diferente. Porque ele é, isso tudo que eu falei, ele diz que é a luz do mundo, ele diz que é a videira, ele diz que é tanta coisa que ele diz, que ele é o único mediador entre Deus e os homens, o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é fiel e justo, é o nosso redentor. Ora, então não falta nada a Jesus. Então, Bruno, você está querendo dizer é que se eu tenho Jesus em meu coração, acabou. Acabou o problema, né? Acabou a questão toda de religiosidade, de doutrina. Acabou. É exatamente, Bruno, acabou. Se ele é meu salvador, se ele levou sobre si as minhas dores, se ele levou sobre si meus pecados, se ele rasgou o escrito de dívida que havia sobre mim, contra mim, na cruz, ressuscitou de entre os mortos no terceiro dia, fez tudo isso por amor a mim e a toda a humanidade, e ele próprio diz que ninguém vai ao Pai a não ser por ele, então eu não preciso de mais nada. Eu aceito, Senhor, de bom grado tudo que fizeste por mim na cruz. Eu aceito e creio de todo o meu coração e o sigo. Ele disse: Vinde a mim. Não disse: Vinde a A, B ou C. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e não A, B ou C, eu vos aliviarei. Então ele chama para si a responsabilidade, ele mata no peito, ó, vem a mim. Vinde a mim, não precisa você ir a A, B ou C. Se você quiser ir a A, B ou C, show de bola, eu não vou condená-lo, não vou discriminá-lo, não vou recriminá-lo, não vou apontar o dedo contra você. Já fiz isso muito, tá? Mas não faço mais. Agora eu digo o seguinte: não há necessidade, porque ele diz: vinde a mim. Então eu vou a quem? Se ele disse: vinde a mim. Se eu digo que creio nele, se eu digo que sou cristão, e ele diz: vinde a mim, por que iria a outrem? Por quê? Não há necessidade. É essa a questão, Bruno. Não há necessidade. Porque ele disse: vinde a mim, não a A, B ou C. Agora eu entendi, Bruno. Agora eu entendi. Então a tua fé é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. A minha fé, Bruno, hoje é a seguinte: eu tinha um problema com o pai. Eu tinha um escrito de dívida. Eu tinha um destino que era o inferno. Mas o filho levou sobre si os meus pecados, rasgou esse escrito de dívida. Então, o meu problema com o pai acabou. O teu problema, cara amigo que está me ouvindo, acabou. Basta você crer. Não há mais problema entre você e o pai. Acabou. Na cruz acabou. Religião, que vem do latim religare, religação, não faz o menor sentido para mim, Bruno. Acabou qualquer tipo de religiosidade para mim. Ô, Bruno, para tudo, eu não entendi. Peraí. Como assim acabou? Não entendi.
Religião quer dizer religação, não é isso? Sim, quer dizer religação. Eu já fui religado ao Pai, Bruno. Entenda bem, eu já fui religado ao Pai pela fé em Cristo. Cristo já me religou ao Pai. Então, o meu problema com o Pai, entre aspas, por favor, acabou. Então não faz mais sentido eu falar em religião, religiosidade, porque eu já acabou. Eu já fui religado ao Pai. Agora falta eu fazer uma coisa. Falta eu fazer uma coisa. Que vai ser o papo do nosso próximo podcast, né? Não é isso, Brunão? É isso. O próximo podcast vai ser sobre isso. Qual é, então, a única religião possível, já que você já foi religado ao Pai por Cristo, você já creu, já guardou em seu coração essa palavra e vive em gratidão a Deus por conta disso tudo? Então, agora nos resta a seguinte situação: qual é a única religião possível a partir de agora? Qual é a única religação possível a partir de agora? É o papo do nosso próximo podcast. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.